Já foram praticamente 3 intervenções que o Banco do Japão fez para tentar controlar o câmbio do dólar em relação ao iene, né? A primeira delas no dia 29 de abril e outra logo em seguida, no dia 1º de maio, que foi bem interessante porque foi um feriado bancário, então foi uma coisa meio velada e só depois eles acabaram admitindo que foi uma intervenção, e no dia 3 de maio, ou seja, em curto prazo de tempo, de questão de dias, você viu ali 3 intervenções. O mais curioso é que o grande objetivo seria você trazer de volta o iene ali para os seus 130 por dólar, né, ou 120, ou o menos possível, né, porque o grande objetivo mesmo seria o iene valer 100 por dólar. Mas estamos muito longe disso. Nesse exato momento, nós estamos a 155 ienes por dólar. Ou seja, as intervenções tinham trazido um pouco, tinham subido um pouco, né, para 152 o valor do iene, mas ele acabou descendo novamente para 155, como se tivesse anulado todos os esforços feitos até então. E aí você se pergunta, mas por que essa intervenção não está funcionando? Como é que eu consigo fazer isso? Será que eu vou precisar fazer mais do mesmo? Eu vou precisar queimar mais reservas para poder segurar? Então, é mais uma saga que o Japão vem fazendo e o meu objetivo de hoje é passar uma discussão um pouco mais profunda agora, porque tudo está em volta do euro-dólar. A pessoa que mais entende sobre isso, na minha opinião, se chama Jeff Snyder, né? Eu quero passar um pouquinho a visão que ele sempre traz para explicar o real motivo de por que essa intervenção do Japão simplesmente não adianta, porque o problema é muito maior que isso e o problema não é somente do Japão, é do mundo inteiro, mas agora o Japão realmente está sofrendo as consequências disso e mostrando essa fragilidade para o mundo. Então tudo tem a ver, na verdade, com petróleo e energia. Quando você tem um país que usa petróleo, né, todos os países do mundo hoje usam isso como fonte, matriz energética, por mais que a gente tenha ali um esforço coletivo em tentar mudar essa matriz, mas o petróleo é indiscutivelmente um dos melhores indicadores para você ver a atividade econômica de um determinado país. Quanto mais petróleo você importa, mais energia você precisa e mais desenvolvimento você acaba tendo. E quase toda a energia do Japão é importada. Então ele acaba se colocando, ele acaba sendo muito mais sujeito a esse tipo de problema caso você não tenha um acesso tão bom quanto antes. Então quando você tem um país em desenvolvimento, o risco do seu país é cada vez mais baixo, você tem uma criação de novos produtos e serviços, você tem mais contratações e a importação de energia aumenta. Porém, toda energia ela é contratada em dólares. E para você comprar energia, você precisa pedir crédito em dólares. Você precisa ter um bom crédito na praça, digamos assim. Então, as entidades que precisam fazer importação precisam pegar crédito para poder comprar os dólares necessários para aí sim você poder comprar energia, porque a energia inteira é comprada em dólares, que é a moeda de reserva global. Eu até falo, muito chamo isso de petrodólar, mas eu tenho um capítulo sobre o mito do petrodólar, isso não é bem assim que funciona, mas enfim, o dólar é usado para praticamente tudo, inclusive energia. E o que acontece é que justamente como os dólares fora dos Estados Unidos, que são chamados de eurodólares, é um dos pilares aqui do meu podcast, né, para quem acompanha já há mais tempo, você percebe que quem faz a distribuição desses dólares fora dos Estados Unidos são o que a gente chama de primary dealers, que são bancos internacionais. E para você poder ter acesso a essa energia, você precisa lidar com eles. Mas nós vemos que todo o mercado mundial, principalmente nos primary dealers, depois da crise de 2008, todo o mercado mundial mudou radicalmente. Então, antigamente você tinha crédito abundante, a quantidade de dólares que eram, entre aspas, impressos no mundo, que justamente por eles são as reais impressoras, né, de dinheiro do mundo, não é o Fed. Eles acabam tendo uma grande desconfiança depois de 2008, porque eles acabaram tendo determinados calotes, você viu vários empréstimos sendo feitos que não tinham nenhum tipo de colateral, e aí isso acabou afetando todos os balanços bancários. E toda a legislação, inclusive, mudou para garantir que isso não aconteça novamente. Porém, isso mudou muito o faro em relação a risco, né, para um determinado banco, principalmente para os primary dealers.
dealers, fazendo com que desde 2008 nós tenhamos um crescimento mundial que seja cada vez mais menos acentuado, né? O que poderia crescer em relação a uma perda de oportunidade em relação ao crescimento que poderia ter acontecido no mundo caso não houvesse essa mudança hoje. Então, os bancos estão muito mais desconfiados antes de emprestar dólares, que hoje estão cada vez mais escassos, porque para você emprestar dólares você precisa trazer um colateral, uma garantia, né, uma caução para que você faça esse empréstimo. E é esse o problema. Essa caução está bastante escassa também. Ou seja, a sua limitação fica cada vez maior, criando uma limitação maior para dólares. Então você precisa escolher para quem você vai emprestar, certo? Então essa medida de risco dos seus bancos, dos bancos, né, que são os algoritmos que hoje são cada vez mais eletrônicos, né, automáticos, para poder dar crédito às pessoas, já não interessa mais o relacionamento que você tinha antes. O que interessa cada vez mais é qual é a minha percepção de risco em relação à entidade, seja ela bancária ou não bancária, que eu vou trazer esses dólares. E isso acaba trazendo uma escassez mundial de dólares que faz com que eles sejam muito mais seletivos para quem eles vão emprestar. E o caso do Japão, agora voltando ali para o caso do Japão, desde 2008 o Japão veio tendo cada vez mais problemas. Depois de uma época, de décadas de estagnação, ela piorou mais ainda depois de 2008. Então, no início, nos primeiros anos, após a crise de 2008, o Japão vinha mantendo ali meio que de lado, né, a sua importação de petróleo, só que começando a pagar cada vez mais caro por esse mesmo petróleo. Só que depois acabou piorando. O petróleo acabou ficando mais caro no mercado e o Japão importou cada vez menos. Então, para você acaba gastando mais em petróleo, comprando cada vez menos petróleo, o que faz com que essa combinação acabe trazendo pobreza à população. Então você acaba revertendo um desenvolvimento do Japão. Só que isso foi se acumulando ao longo dos anos. E isso veio se arrastando até hoje, até 2024, sem ter nenhum tipo de melhoria. É por isso que você percebe que anos depois isso não consegue mais se carregar. Você vê o problema que aconteceu no Japão, caindo da 3ª posição, indo para a 4ª posição hoje de maior economia do mundo e sem ver muita perspectiva, principalmente por um grande problema demográfico. Então a industrialização acabou ficando estagnada. E é isso que acaba se refletindo no iene. Quando você tem uma escassez de dólares no sistema euro-dólar, você tem primary dealers que pensam 3 vezes antes de emprestar dinheiro para uma entidade. Eles falam, peraí, se eu te emprestar, eu não sei se você vai dar conta de pagar, porque você tá adquirindo um empréstimo que talvez você não dê conta, e aí eu acabo tomando um calote. E bancos, eles fazem de tudo para não tomarem calote. Então, para você fazer isso, você cria um empréstimo, mas cobrando o que a gente chama de Euro-Dollar Surcharge, ou seja, é uma taxa adicional para você emprestar para aquela mesma pessoa que você emprestava até então. E isso faz com que se crie uma pressão para exigir que você precise de mais ienes para comprar os mesmos dólares. E aí você percebe que esse sistema euro-dólar é um sistema 100% privado. Por mais que o Banco do Japão tente fazer intervenções, ele não consegue alterar o faro de risco de entidades que estão fora do Japão. Percebe? Porque eles são a principal fonte de eurodólares que permitem o Japão ter acesso a eles para aí poder comprar a energia da qual o país precisa. Então você acaba tentando criar um enxerto, um remédio, um tipo de band-aid num problema muito maior que você não consegue controlar. E é esse o grande motivo pelo qual as pessoas dão crédito demais a um banco central que tem um poder muito mais limitado do que ele imagina na economia. E aí os países ficam sem saber o que fazer. Você vai fazer uma 4ª intervenção, você vai fazer uma 5ª intervenção e na verdade você acaba queimando reservas. Mas como que você vai recuperar as suas reservas uma vez que elas queimaram ao longo dos anos? A única forma de você fazer isso é com a economia real. Você precisa criar produtos e serviços que pessoas fora do Japão, entidades fora do Japão vão precisar. E aí os dólares vão entrando na economia. Mas como fazer isso se a sua economia está cada vez mais fraca?
Esse é o grande desafio do Japão. A gente fala bastante do juros, do diferencial de juros, mas esse é só uma pequena parte que acaba fazendo com que você tenha uma fuga de capital na questão dos investimentos. Mas o mais importante de tudo, a grande baleia, né, o elefante da sala, que ninguém nem fala, inclusive na mídia, é o problema do eurodólar. A escassez de dólares está cada vez mais acentuada e isso você inclusive consegue acompanhar no índice de DXY, que está ali persistentemente a 105, 106, mostrando, corroborando praticamente a teoria do milkshake do dólar. O dólar, querendo ou não, ele vem causando problemas. Um dólar forte não é uma boa notícia para o mundo. Ele ficar cada vez mais forte, isso acaba esgoelando todos os outros países ao redor do mundo e é exatamente isso que o Japão está sentindo hoje. Então, tudo está em volta da liquidez, né? Infelizmente você não consegue ver exatamente o que acontece num banco, porque ele é privado, certo? Até os próprios balanços que são publicados pelos bancos tem ali só em notas de rodapé o que está acontecendo nesse mercado de empréstimos, que a gente chama de repo, né? Onde você usa um colateral para pegar empréstimos entre entidades. E esse mercado é o grande buraco negro, mas que controla praticamente o mundo inteiro. Ele vai definir qual que é o câmbio do iene em relação ao dólar, ele que vai definir para onde vão os dólares do mundo e para onde vão os mercados, né? Quais mercados vão subir, quais mercados vão cair. O problema é que ninguém consegue enxergar dentro dele, a gente só consegue analisar os sintomas do paciente, mas a gente não consegue entrar realmente, ter um raio-x para saber o que está acontecendo. Mas quando você vê situações como essa do Japão, tentando desesperadamente controlar o seu câmbio e agora meio que sendo forçado a se acostumar com um câmbio de 155, o que impede disso virar os 160, virarem os novos 155, ou virar 170, ou virar 200, e você acabar agora tentar buscar aqueles 180 de antes, e assim você vai perdendo o controle da sua moeda e isso vai demonstrando cada vez mais, infelizmente, a perda da força econômica do Japão representada no mercado eurodólar. Então é isso que a gente precisa acompanhar, é uma força que infelizmente não tem muito que o Japão fazer e não é um problema só do Japão, é um problema que o Brasil pode também, também estar sujeito. Então depende da capacidade da industrialização de cada um dos países para que eles garantam um fluxo de dólares entrando baseado no comércio, na economia real, gerando novos produtos e serviços, né? Quanto mais você financializar a sua própria economia e menos se voltar para o que realmente interessa, que é a criação de empregos, de novos produtos, de indústria, aí você realmente acaba perdendo nesse jogo do dólar para você garantir. É como se fosse uma dança das cadeiras e tem cada vez menos cadeiras disponíveis, que são justamente esses dólares. Então pode ser muito contra-intuitivo, né, quando você pensa na grande impressão de dólares que acontece, mas o mercado euro-dólar hoje tem uma demanda muito maior do que a sua oferta, que vem se refletindo exatamente o que acontece no Japão. Então vamos vendo se eles vão criar novas intervenções, então já é uma saga de capítulos que eu venho fazendo sobre o Japão, mas ele é muito importante porque é uma das maiores economias do mundo, é um dos maiores hubs de eurodólares do mundo e ele precisa ter acesso a isso, senão isso afeta outros países, principalmente o Brasil e outros países ao redor do mundo.